Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional aqui com esse fundo maravilhoso, né? Direto de Fortaleza, onde o Inter estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado, 6h30, no Castelão contra a equipe do Fortaleza. O Inter tem novidades na lista dos relacionados para o confronto e 2 titulares ficaram em Porto Alegre, além do lateral Mário Fernandes. Por outro lado, reforços podem estrear aqui no Castelão, caso de Jean Dias e Rômulo. E uma notícia que vem da Turquia que pode animar o torcedor do Inter em relação a Ener Valencia. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero falar sobre, obviamente, a estreia do Internacional no Campeonato Brasileiro e, claro, também tudo que envolve o mercado de transferências do Internacional. Janela nacional fechando no dia 21 de abril, mas o Inter, claro, com foco lá na janela de julho. Dia 3 do mês 7 abre a janela internacional e com ela, né, a possibilidade do Inter ter o Ener Valencia aqui já em Porto Alegre. O Inter tenta antecipar a chegada desse jogador, pode fazer uma nova investida por outros nomes e é claro que eu quero conversar sobre tudo isso aqui com vocês. É claro que eu também preciso dizer que mais uma cobertura fora de Porto Alegre. Isso vale, claro, o teu like, a tua inscrição, e eu já peço para que você me siga em outras redes sociais, no Instagram, por exemplo, para não perder absolutamente nada da cobertura que começa hoje. Vou estar mais tarde, né, na concentração do Internacional no Vozes do Gigante. Amanhã toda a cobertura direto do Castelão da estreia colorada contra a equipe do Fortaleza. E é sobre isso que eu quero começar falando, sobre o jogo de amanhã. Afinal, o Inter pega um adversário que vem embalado. O Inter e o Fortaleza jogaram em casa no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Inter venceu o CSA por 2-1, foi contestado, não jogou bem, é verdade, e o Fortaleza pelo contrário, né? O Fortaleza chegou a preservar alguns jogadores, começou com alguns titulares no banco de reservas, né? O caso do Thiago Galhardo, do Martim Lucero, que é o centroavante, e mesmo assim aplicou uma sonora goleada de 6-1. Então tem uma possibilidade muito maior agora de preservar alguns jogadores. O Fortaleza que também tem o calendário um pouco congestionado. Estreia agora contra o Inter no Castelão e no meio da semana já tem um desafio pela Copa Sul-Americana. No Inter, na terça, tem o Metropolitanos no estádio Beira-Rio. Ainda não se tem uma tendência de escalação do Fortaleza. Haverá um treino fechado hoje aqui no PC e aí o Vojvoda vai definir a escalação. Eu trago isso com mais detalhes para vocês amanhã, prometo. O Inter também. Inclusive estou aqui muito próximo do Hotel do Internacional em Fortaleza, na Avenida Beira-Mar, e o Mano Menezes vai realizar um trabalho fechado hoje à tarde no CT do Ceará. Então a gente não vai ter acesso. Eu vou estar no hotel do Inter quando o Colorado chegar do treino e também pretendo trazer alguns bastidores. O que já se sabe, tá? Gabriel Mercado e Luiz Adriano, 2 jogadores que já não são mais garotos, ficaram em Porto Alegre alegando desgaste físico. Então fizeram o exame do dedo, né? Tiraram uma gotinha de sangue, colocaram lá na análise, deu que poderiam estourar. Então serão preservados da partida, nem vieram para cá. Mário Fernandes, jogador que treinou normalmente desde a representação do Inter na vitória contra o CSA, está em processo de retreinamento e com isso também ficou fora da delegação que está aqui em Fortaleza. Gabriel Barros, jogador que foi contratado junto ao Ituano, também não está aqui. Ele saiu no bid hoje pela manhã e foi até uma surpresa para o Inter, o fato dele sair no bid. O Inter recebeu de forma atrasada os documentos do Ituano e com isso não tinha a convicção de que ele estaria no bid. Então por isso acabou ficando em Porto Alegre, vai treinar com o pessoal do departamento de fisiologia do clube e vai estrear na terça-feira contra o Metropolitanos no Beira-Rio. Complementam a lista de desfalques o direito Fabrício Bustos, que permanece lesionado, né, durante pelo menos 4 semanas. Já foi desfalque do Inter contra a equipe do CSA pela Copa do Brasil e deve permanecer aí um bom tempo fora. Se projeta o retorno do Bustos somente lá na rodada contra o Atlético Paranaense em casa. Se não estou enganado, isso é 5ª ou 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, gente, o Maurício, né, que foi desfalque contra o CSA, não está com a delegação aqui. Ele tem uma lesão no músculo pectíneo e com isso, né, vai ficar de fora do jogo contra o Fortaleza, mas a direção e a comissão técnica trabalham a possibilidade do retorno dele já contra o Metropolitanos na terça pela Copa Libertadores da América. É difícil ainda projetar um time, tá? Mas a gente pode montar por partes. Vamos lá. Kehler no gol, na lateral direita Igor Gomes ou Rômulo, que veio para ser um híbrido, né, entre volante
E lateral direito, Moledo na vaga do Mercado e o Vitão ao lado do René, formando o setor defensivo. No meio são várias alternativas, né? Matheus Dias, Baralhas, Campanharo, Johnny, o próprio Depena, vão jogar com 3, vão jogar com 2. Então essa para mim é a principal dúvida. Desse bolo aí saem 2. Eu tô apostando em Campanharo e Baralhas, né, para formar esse time, ou Campanharo e Matheus Dias. Depena, Alan Patrick e Wanderson, e na frente, na ausência do Luiz Adriano, que foi preservado, estou apostando no Pedro Henrique, como um cara um pouco mais móvel para fazer esse ataque ao lado aí da turma de meio campo. Esse jogo já está disponível para palpitar há muito tempo em KTO.com, né? Então te registra lá em KTO.com, usa o cupom COLAR para garantir 20% de free bet no teu primeiro depósito. É minha parceira, né, que me acompanha em todos os jogos fora de casa, onde o Inter vai, a gente vai também, com a força da KTO. Então tu gosta do meu trabalho, te registra com o cupom COLAR para garantir 20% de bônus no primeiro cadastro, combinado? Fora isso, gente, eu quero falar sobre algumas questões envolvendo o mercado, tá? Se falou muito sobre o Matias Rojas, né, jogador paraguaio do Racing, e é um jogador que desperta o interesse do Inter. O Inter ainda não descarta esse nome. A pedida dele é de 27 milhões ano, ou melhor, contrato, né, num todo, e aí se vai dividir em 4 anos, em 3 anos, bom, aí é uma outra questão. Mas é um jogador que o Inter ainda não descarta. O Inter cogita enviar um emissário para a Argentina, porque entende que está um pouco enrolada essa situação do Rojas, né? Ele teve uma reunião para renovar com o Racing, não renovou, sentou com o Botafogo e não fechou. Então tem algo aí que está meio nebuloso nessa situação do meia paraguaio. O Inter que também, gente, tenta a contratação de um volante para metade do ano, isso não é novidade para ninguém. O alvo é o Gustavo Cuéllar, meia colombiano, que está lá no Al Hilal da Arábia Saudita. É um negócio considerado difícil, mas no meio do ano pode mudar o patamar desta negociação. Então até lá o Inter não vai cogitar outro nome. Até conversei com uma fonte que eu confio muito, né? Ontem ela me disse, olha, Colar, tu tá vendo o Inter prospectar um outro primeiro volante? O tal do nome formado ou da prateleira acima que o Mano tanto fala? Não, né? Porque de fato o Inter quer muito é o Gustavo Cuéllar e há sim a possibilidade dele ser o jogador na metade do ano. E ontem, né, ou durante a semana, a Turquia tá parada, né, por conta do áudio vazado do Jorge Jesus, para fechar com o Flamengo. O que isso tem a ver com o Internacional? Jorge Jesus é o técnico do Fenerbahçe, da Turquia, né, que é o time do Ener Valencia, jogador que está aí na mira, na alça de mira do Internacional há bastante tempo, e é o nome que o Inter vai ter para centroavante no final do ano, ou melhor, no meio da temporada, né? Na final do ano europeu, na metade do ano aqui no Brasil. Alguns portais turcos, né, que têm bastante credibilidade, têm citado o fato do Ener Valencia, com a desmobilização do Fenerbahçe lá na Turquia, antecipar a chegada do Valencia para cá. E aí quando eu falo em chegada do Valencia, não quero dizer que o Valencia vai sair jogando, né, no Campeonato Brasileiro, até porque tem que respeitar o prazo de janela. Como ele não rescindiu antes do fim da janela internacional, ele não conta como um jogador livre, ele só poderia jogar mesmo a partir de 3 de julho. Mas chegaria para se ambientar, para treinar, para conhecer a cidade, né, para estar por dentro de tudo que rola dentro do clube, fazer as avaliações médicas, né, se ambientar o calendário brasileiro, e tudo isso é muito importante. Então existe essa possibilidade do Inter antecipar a chegada do Ener Valencia aqui em Porto Alegre. Beleza? Pra gente fechar, vocês estão vendo esse manto que eu tô do Internacional, né? Essa aqui é a camiseta rosa que foi usada no ano de 2021. E ela tá com promo na Inter Store Beira-Rio, gente. Tá com promoção, preço super especial para vocês. Então estou colocando o link na descrição do vídeo para você que quiser garantir, ó, e quiser personalizar. Tá aqui o patch do Campeonato Brasileiro. Ela tem o número 3 nas costas, essa aqui, né? Uma camiseta que eu acho das mais bonitas que o Inter fez aí, dessas mais aleatórias, né, que o clube faz, buscando ser um pouco mais disruptivo no lançamento de camisetas do Inter e Adidas. Então garante a tua lá na Inter Store. Reforço o pedido para me seguir nas redes e acompanhar tudo aqui de Fortaleza, tem muita coisa legal. Vou trazer bastidores para vocês e eu conto com a audiência qualificadíssima dos amigos, combinado? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!